Então, apaixonados por som automotivo, sejam bem-vindos aqui à família do som. É o seguinte, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre amplificadores, a gente vai falar em sonoridade, a gente vai falar um pouco de dump, a gente vai falar um pouco de tudo sobre amplificador para vocês ficar por dentro e na hora de decidir aí qual o melhor amplificador para vocês já saber um pouco de informação, que são informações muito úteis na hora de você escolher o seu módulo amplificador para você buscar o melhor amplificador para o seu sistema de som, tá, galera? Então vou passar algumas dicas para vocês e vou falar um pouco sobre amplificadores. Então, se você não acompanha aqui a novela de macho do som automotivo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, que é muito importante pra gente. E o like, ele é essencial, galera, para quem trabalha no YouTube, para quem tem um canal no YouTube. Então, deixa esse like aí, se inscreve no canal e bora pra vinheta agora. Então, galera, como eu vinha falando para vocês, hoje a gente vai falar sobre amplificadores, né? A gente vai falar aqui na novela de macho sobre amplificadores de som automotivo, galera. Então, o amplificador no sistema de som, a função dele é amplificar, né? Qual que seria a função de um amplificador? Pegar o sinal do seu rádio, do seu player, da sua central multimídia, do seu toca-CD, do seu DVD, do aparelho de mídia que você tenha e amplifique o sinal. Ou seja, ele entra com um sinal pequeno, geralmente é entre volts e milivolts, e ele amplifica esse sinal, trazendo uma maior pressão sonora para os seus alto-falantes. Então, essa é a função de um amplificador. Só que amplificador, eles são todos iguais. Muita gente fala assim, mas o amplificador vai da marca porque o amplificador é tudo igual. Não, o amplificador não é tudo igual, galera. Quando você constrói um produto, um amplificador, um toca-CD, um aparelho de mídia sonora que transmite som, um aparelho que ele reproduza som, cada tipo de aparelho tem a sua assinatura sônica, ou seja, mesmo que ele seja construído por uma empresa e a outra empresa pegue esse mesmo projeto e refaça, ele nunca vai ficar com a mesma sonoridade uma do outro, porque cada um tem os seus tipos de componente, o seu tipo de montagem, o seu tipo de soldagem. Então cada aparelho vai ter sua característica de diferenciação de áudio, tá? Na questão de sonoridade, tá, galera? Muita gente fala assim, o amplificador X tem um timbre bonito, o amplificador Y tem um timbre bonito. Galera, timbre é uma característica da voz humana, tá? O ser humano que tem timbre, tá? Ou seja, o timbre do Roberto Carlos é um, o timbre do Eduardo Costa é outro, o meu timbre é um, o seu timbre é outro. Então timbre é uma qualidade, não. Timbre é uma característica da voz do ser humano, tá? Então não confunda sonoridade com timbre, tá? Que isso é uma coisa muito errada de você ficar falando. Eu tô falando em timbre, a corneta tem um timbre, o alto-falante tem um timbre. Não, timbre é uma característica da voz humana. O amplificador, o alto-falante, os drives, eles têm sonoridade e eles buscam ser o mais fiel possível na questão de sonoridade, tá? Ele vai tentar reproduzir o que um cantor cantou lá. Ou seja, por isso que você vai às vezes num show e aí você fala assim, mas lá no show a voz do cara é totalmente diferente do que na gravação. Por quê? Porque são tipos de mídias, o jeito que é gravado, é remixado, é trocado o tipo de voz do cara, então acaba trocando até a característica da voz da pessoa. Então isso é o timbre, tá? Agora a gente vai entrar em amplificador e vai sair dessa questão de timbre e sonoridade, que também está envolvido, mas a gente vai entrar na questão do fator dump, tá? Muita gente aí fala, antigamente os amplificadores de marca tal tinham dump alto, antigamente mudou agora que esses amplificadores estão com um dump diferente. O que é o dump? O dump ele é o fator de amortecimento do amplificador, tá, galera? Então, quanto maior é a fonte de alimentação de entrada do amplificador, mais dimensionada ela é, e maior é o banco capacitivo do amplificador, geralmente o dump do amplificador é muito maior. Só que levando em termos práticos, levando em língua simplificada para que você entenda.
qual que é o melhor amplificador para cada tipo de gosto de musicalidade, sonoridade, o que você escuta, som, né? Som. Então quando a gente vai para o som, na questão de sonoridade, na teoria, os amplificadores que tem uma maior fator dump, um fator dump geralmente acima de 1000, na teoria eles são melhores, eles estragam menos alto-falante, porque o alto-falante ele não tem tanto impacto na saída de áudio, então ela consegue manter um grave mais prolongado, um grave mais retumbante e um grave mais estendido, na questão de amplificadores que possuem dump acima de 1000, dump alto, tá? Então por que algumas empresas regrediram e voltaram para um dump baixo, dump entre 200, 400, 300, abaixaram o dump? Porque amplificadores de dump alto não estavam agradando a sonoridade, o ouvido do ser humano aqui, do pessoal do Brasil. Porque a galera gosta mais daquela lapada seca, daquele grave mais de ataque. Então as empresas elas correram atrás e viram, opa, esse amplificador com dump alto não está agradando o brasileiro. Então um amplificador com dump alto, ele tende a ter um grave mais constante, um grave mais pesado, um grave mais profundo e um grave mais forte. Já o dump baixo, um dump médio, um produto que tem um dump lá de 300, 400, dump abaixo de 1000, são amplificadores que tem um grave mais seco, tá? Um grave mais rápido, como a galera fala, um grave mais de ataque, um grave mais rápido. Então por isso que um tempo atrás, quando tinha uma marca que não estava entregando a potência, mesmo assim a linha dela agradava muito o gosto musical do brasileiro, né? A linha HD, por exemplo, que é uma marca que não entrega, na época não estava entregando a potência na parte de 60 Hz. Então era um amplificador que mesmo não entregando a potência, agradava muito o gosto popular. Por quê? Porque ele tinha um fator dump, se eu não me engano na época o linha HD tinha 300 ou 400 de dump. E esse amplificador caiu na graça do povo que gosta de música mais pancada seca, um grave mais agressivo. Então mesmo esse amplificador não entregando a potência real em 60 Hz, esse amplificador ele agradava demais a galera do som automotivo. O amplificador caiu na graça da galera. Então essas empresas que estavam com o fator dump alto hoje, elas regrediram, mudaram o dump do seu amplificador. E aí o amplificador agora está vindo com dump menor. Então quando você for comprar um amplificador, você note que se você fazer o teste, você vai ver que amplificadores com dump maior, eles têm um resultado maior do grave prolongado. Então para alto-falante subwoofer que toca grave pesado, alto-falante de 18 polegadas, de 15 polegadas, se você vai buscar subgrave, eu recomendo amplificador com dump acima de 1000, tá? Amplificadores que você vai tocar alto-falante seco, você quer pancadão, quer música de racha, grave de ataque bem rápido, aquele grave de ataque rápido, né? Que tem aquela resposta rápida, vai de amplificadores com dump mais baixo, tá, galera? Mas e na questão estrutural, na questão de força, na questão de mais pressão sonora, na questão de um amplificador que ele é mais parrudo, ele é mais forte? Geralmente, para ele ser mais forte, para ele ser mais parrudo, para ter uma construção mais reforçada, geralmente os que tem dump maior, geralmente tem uma estruturação muito maior. A fonte é mais parruda, a capacitância interna do amplificador é maior, ele tem mais capacidade para segurar aquele grave, tá? Então ele tem mais capacitores internos. Qual é a função de um capacitor dentro de um amplificador? É armazenar energia, né, como se fosse uma bateria. Ele vai armazenar bastante energia e na hora que é requisitado o grave, vem aquele grave forte, vem aquele grave top, né? E aí ele consegue segurar porque ele tem muita energia dentro do seu amplificador. Ou seja, aqueles amplificadores que tem lá 8, 10, 6 capacitores grandes, geralmente eles têm um grave muito pesado. E aí as pessoas até rotulam eles como grandes amplificadores que roubam muita bateria. Por quê? Porque eles têm uma margem grande de armazenamento de energia. E aí quando requisita muita energia, eles parecem que gastam mais, porque ele enche aquele monte de capacitor, dá a descarga em cima do alto-falante. Só que o grave
é descomunal, né? Então muita gente fala, por exemplo, da banda, né? Pô, banda puxa muita energia, mas tem um grave forte, né? Então tem vários amplificadores, som digital também, tem um grave forte, puxa bastante energia, tem grave forte. Por quê? Banco de capacitores bem dimensionados, banco de capacitores maiores. Então na questão de sonoridade, quando você busca um som mais seco, mais agressivo, amplificadores que possuem o dump baixo vai te agradar mais. Quando você busca um subgrave retumbante, um grave profundo, um grave pesado, o amplificador que possui um fator dump maior vai te agradar, porque ele tem mais capacitância interna, ele é mais reforçado, então ele consegue carregar um subgrave e um grave muito mais prolongado. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, que é muito importante. Então é isso aí, noveleiros de macho, fiquem todos com Deus. Mais um vídeo fechado aí, né? Novelona de macho tá top. Então deixa aquele likeão, se inscreve no canal e fiquem com Deus, que ele é sempre a melhor companhia. Valeu, fui, garoto!